Amém? Dá um tempinho para tirar os dízimos e as ofertas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta maior, Isaías, capítulo 49, versículo é o 15 e o 16. Amém? Todos acharam? Queridos, Isaías 49, versículo é o 15 e o 16, amém? Vamos ser luz e proféticos na vida de alguém já essa noite, para iniciarmos bem tudo que vamos falar aqui. Vire para a pessoa do seu lado, se possível, pegue na mão dela aí e fale para ela: Deus não se esqueceu de você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15: Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Teus muros estão sempre diante de mim. Só até aqui, amém? Queridos, nós estamos a poucos dias do Dia das Mães. Próximo domingo já é essa data comemorativa. Se eu pudesse falar aqui, o Dia das Mães, ele deveria ser todos os dias. E aqui Isaías está relatando um amor incondicional, o amor mais aproximado do amor ágape, aquele amor de João, capítulo 3, versículo 16, o amor de uma mãe com o seu filho. Mas nós não vamos se atentar aqui no que o texto está querendo dizer. Vamos nos atentar naquilo que Jesus tem para nos revelar nessa noite. Isaías, ele é conhecido como o profeta maior. Não porque ele é mais importante do que os menores, mas é pela extensão do seu livro. Alguns estudiosos acreditam que ele foi contemporâneo dos profetas menores, Oséias, Miqueias e Amós. O nome Isaías significa o Senhor salva. Alguns estudiosos acreditam que Isaías, ele relatou e documentou as mais impactantes e importantes revelações da Bíblia. Aqui no texto, no capítulo 49, no versículo 1, ele vai falar de luz para os gentios. O propósito de Deus se estabelecendo na vida de Jesus Cristo para a humanidade, ou seja, para as nações. Além de Jesus ele ser luz para os gentios, ele é luz para a nossa nação, o Brasil. Amém? O versículo 1 já consegue nos alcançar. Só que esse capítulo 49, ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala de Jesus e o propósito de Deus se estabelecendo em Jesus, sendo luz para os gentios e para as outras nações. A partir do versículo 8, vai falar de um período, um tempo de restauração de Israel. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu vi há um tempo atrás no Instagram, um post. Essa frase, ela dizia o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Nós temos que saber diferenciar o que é propósito e o que é bênção e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O propósito de Deus, ele não pode ser estabelecido na minha e na sua vida através de coisas materiais. E não é pecado você fazer um post em determinadas redes sociais
para expressar ou externar a sua alegria com a sua conquista. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Isso é bênção e misericórdia de Deus sobre a sua vida. O propósito, ele vai muito além das coisas materiais. Propósito, ele está falando de coisas maiores do que coisas materiais, coisas que o dinheiro pode comprar. Existe no dicionário duas conotações para a palavra propósito, e eu fiz questão de anotar para compartilhar com vocês. Diz assim a primeira: propósito é intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. A segunda é aquilo que se busca alcançar, objetivo ou finalidade. As nossas escolhas podem impedir que o propósito de Deus se estabeleça sobre a nossa vida. Isso é fato. Quando a gente vai no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, Deus ele tinha um propósito para a vida do homem. E qual era esse propósito? Que o homem vivesse eternamente sobre a face da terra. Porém, a escolha do homem fez com que esse propósito não se estabelecesse na vida dele, fruto da sua desobediência. Assim entra no mundo a materialização do pecado. Jesus, após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diante da necessidade que Jesus estava ali, Satanás vira para ele e fala: se você é filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus vai responder para ele: nem só de pão viverá o homem. Quando Satanás ele não consegue atingir Jesus nessa necessidade, ele transporta Jesus ao alto, no pináculo do templo, e mostra a glória de todos os reis. E fala: se de joelhos se prostrares e me adorar, te darei essa glória, porque me é dado. E Jesus novamente não aceita negociar com ele o seu propósito. Então o propósito não se estabelece na vida de Adão por fruto da sua escolha, mas o propósito de Deus se estabelece na vida de Jesus através da sua escolha. Ele escolheu não negociar o propósito por um determinado momento de tempo. Junto com o pecado, quando se materializa na terra, através de Eva e Adão, entra também morte, dor física, tristeza, angústia, choro, traição e mentira. Israel, tem algum construtor aqui? Tem algum construtor? Tem algum edificador? Eu vou facilitar. Tem algum pedreiro? Na lógica da obra ou de quem constrói, temos ali alguns pedreiros, tá, pessoal? Na lógica de quem constrói, construir sempre é mais fácil do que reconstruir. Mas ainda assim, reconstruir é possível. Reconstruir é possível, só que é um pouco mais trabalhoso. Dá um pouco mais de trabalho. Porque para reconstruir determinadas coisas ou situações, nós vamos precisar retirar os entulhos, aquilo que atrapalha a nova edificação. E tem pedreiros que cobram até mais caro para reconstruir algo que outro fez errado. De repente eu estou falando já com alguém nessa noite. Amém? Só que eu trago à memória aquilo que Lamentações fala. Neemias, ele ainda era copeiro nesse período. Neemias, capítulo 1. Ele ainda era copeiro do rei. E Neemias, ele chega diante do rei com o seu semblante abatido. Israel passou por uma destruição. Os muros de Israel foram jogados abaixo e as suas portas consumidas pelo fogo.
Quando os remanescentes da Babilônia estão retornando, Neemias, ele consegue algumas informações dessas pessoas que estão retornando. E ele descobre a situação que está a cidade de Jerusalém. Neemias, ele senta e chora. Ele se entristece com aquela situação, porque ele sabia que não era o propósito de Deus para com aquela cidade. E agora Neemias, ele vai se apresentar diante do rei, e ele está com o seu semblante caído, desfalecido, porque ele está entristecido. Ali Neemias, quando ele é questionado pelo rei, ele faz uma oração rápida. Essa oração, ela é conhecida como uma oração flecha. A oração rápida, certeira e objetiva. E o rei se compadece da situação e da história que Neemias contou para ele, e dá permissão e autorização para Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. E assim Neemias parte rumo a essa caminhada para a reconstrução. Só que Neemias, ele é alguém que está distante de Jerusalém, mas ainda assim ele assume a responsabilidade para reconstruir algo. De repente, na minha e na sua vida não será diferente. Alguém tem que se levantar com responsabilidade, com disposição, e assumir a responsabilidade para que algo seja reconstruído. Neemias, quando ele está orando ao Senhor para dar a direção e permitir que os muros sejam reconstruídos, ele vai orar e vai falar: pecamos. Ele está se incluindo também. Ele não está se eximindo de culpa. Ele está falando: olha, nós erramos, nós pecamos, mas lembra, Senhor, do que o Senhor prometeu para Moisés. E Deus tem compaixão do lamento de Neemias e dá oportunidade para Neemias ir reconstruir. De repente eu estou falando com alguém nessa noite que precisa reconstruir algo na sua vida, seja na área sentimental, seja na área familiar, seja na área material. É tempo de reconstrução. E quando o pecado se materializa, entra morte, dor física, tristeza, angústia, choro e traição, vem também as dores da alma, os sofrimentos. A morte, a partir do pecado de Adão, se tornou algo inevitável na minha vida, na vida de cada um de vocês. Lembra de Abel e Caim? Família, um irmão matou o outro irmão. Não era propósito de Deus, mas através do pecado abriu-se essas legalidades. Lembra do ladrão na cruz, morrendo ao lado de Jesus? O ladrão, ele entendeu algo que tem pessoas hoje que ainda não entendeu. A morte, ela é inevitável. A perda, ela vai ser inevitável. Mas para quem morre com Cristo, não é o fim, é o início de uma nova trajetória. E tem pessoas que ainda não entenderam isso. Quando se fala em dor física, lembra de Jesus? Naquela via dolorosa, ali Jesus foi flagelado, foi humilhado, foi chicoteado, mas ele não abriu mão do propósito de Deus para a vida dele. Quando falamos de tristeza, temos que lembrar também de angústia. Lembra de Jesus no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser levado ao Gólgota, ou seja, ao Monte da Caveira, o local da crucificação? Ele sofreu angústia, tristeza na alma, coisas que é inevitável até nos dias de hoje.
Essa angústia, ela foi algo tão grande, tão forte, que Jesus suou sangue. Aconteceu um fenômeno chamado hematidrose. Jesus transpirou sangue. Tamanha tristeza e tamanha angústia. Quando falamos de choro, lembra de Jesus no sepulcro de Lázaro? Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Mas quando Jesus chega diante do sepulcro e ele vê os familiares, as irmãs ali presentes, os amigos, todos chorando, se lamentando, Jesus não resiste e ele chora também. Jesus não chorou porque Lázaro morreu, porque ele sabia que era para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus chorou porque se compadeceu da tristeza, do choro, do lamento das pessoas ali presentes. Por isso que eu iniciei falando que Jesus, ele não se esqueceu de você. De repente, você está chorando por alguém. De repente, alguém te fez chorar em determinados momentos da tua vida. De repente, você também foi alguém que já enfrentou a morte de um familiar. De repente, você foi alguém que já enfrentou alguma dificuldade, uma dor, uma doença, e que os médicos diagnosticaram que já não tem mais jeito, que não tem mais cura. De repente, você foi alguém que anda angustiada, triste, porque já não consegue enxergar uma melhora, uma perspectiva de vida. Traição. Lembra de Judas no Getsemane também? Eles precisavam de alguém que denunciasse quem era Jesus. Porque Jesus, ele não era alguém que tinha uma veste formosa como o do rei Salomão. Ele não era alguém que sobressaía aos demais pelos ombros, assim como o rei Saul. Mas ele era alguém simples, como eu e como cada um de vocês que estão aqui. E Jesus, ele só era reconhecido quando falava. Então alguém precisava mostrar quem era. E Jesus foi traído por Judas com um beijo. E sabe, queridos, a traição, eu acho que é uma das piores dores, porque já reparou que só nos trai quem é próximo a nós? Quem senta à mesa conosco? Às vezes esperamos tantas coisas das pessoas lá de fora e não esperamos das pessoas que estão do nosso lado. Por isso que eu acho que o sentimento de traição, ele é um pouco mais doloroso. A mentira, lembra de Pedro? Aí agora eu confundi a sua mente. Você vai falar, mas Pedro não negou? Pedro mentiu e Pedro negou. Pedro mente para Jesus quando falou para Jesus que estava disposto a ir com ele até a morte. Pedro não negou Jesus para Jesus. Pedro negou Jesus para a mulher que indagou que ele conhecia e caminhava com Jesus. Então Pedro, ele mente e nega, mas ele ainda assim se arrepende. E como eu falei, na reconstrução ela é um pouco mais difícil, mas ainda assim é possível reconstruir. É possível reconstruir a partir da morte, é possível reconstruir a partir da dor física, é possível reconstruir após a tristeza ou decepção, é possível reconstruir após a angústia, é possível reconstruir após o choro, é possível reconstruir após a traição. De repente você foi frustrado num relacionamento, ou até mesmo no seu casamento, mas ainda assim é possível reconstruir. É possível reconstruir a partir da mentira,
De repente alguém mentiu para você, te enganou, mas é possível reconstruir. Eu iniciei falando da frase propósito, e essa pessoa que fez esse post, ela fez esse post vinculado a algo material. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, ele é a intenção. Vamos focar nessa palavra, intenção. E a intenção, ou seja, o propósito de Deus, ele não pode se estabelecer na nossa vida através de coisas materiais. Porque se nós não alcançarmos, ou quando nós não tivermos mais, o propósito em algum determinado momento ele vai perder o sentido. Ele já não vai ter mais valor. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida vai muito além de coisas materiais. Vai além de coisas grandes. Deus, ele estabelece propósitos sobre a minha e sobre a sua vida, sobre coisas eternas. O propósito de Deus para que o homem vivesse eternamente sobre a face da terra. O propósito de Deus se estabelece na vida de Jesus para resgatar o homem daquilo que ele errou, fruto da sua escolha. Há um tempo atrás, vocês moram aqui em Seropédica e vocês devem compartilhar dessa informação assim como eu. Estava havendo uma onda de suicídio aqui na ponte do Rio Guandu, no quilômetro 32. As pessoas paravam o carro ali e se atiravam da ponte. Simplesmente um carro também entrou pela ponte e foi, e houve morte. Ali virou um local de escuridão. Gostaria de compartilhar com vocês o que diz João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Aqui Jesus, ele está sendo novamente luz do mundo. E teve algumas pessoas que rejeitaram essa luz. Pessoas que caminhavam em treva e rejeitavam essa luz. Todo o homem, toda a mulher é criação de Deus. Aqui, o final do texto, ele fala que nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, por meio de adoção. De repente você está aqui e foi queimada uma etapa, de repente na vida dos seus pais ou até mesmo na sua, e houve um acidente e gerou você, mas você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E na cultura judaica, quem adota um filho, ele tem dupla responsabilidade, porque engravidar, de repente uma mulher em condições normais pode ter, alguém queimou uma etapa e aconteceu, mas quem adota, ou seja, por meio de adoção, você tem consciência do que você está fazendo, você está fazendo uma escolha. Então Deus, ele nos cria
O homem erra e ele resgata, e agora ele quer novamente assumir essa responsabilidade por meio de adoção. Ele nos adotou, e agora nós somos co-herdeiros de Cristo, aquele que compartilha a mesma herança. Eu gostaria de compartilhar com vocês um outro texto, Mateus capítulo 5, (13 ao 14). Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que me chama a atenção após esse período de mortes ou de suicídios ali no quilômetro 32, na ponte do Rio Guandu, é que eu fui dar um passeio com a minha família. E quando eu estava passando por aquele local, eu vi uma placa que me chamou a atenção. A placa estava escrito assim: diga não ao suicídio, existe vida em Jesus. Quantas pessoas estão tirando as suas próprias vidas hoje? Pela tristeza, pela dor, pela traição, pela mentira, pela angústia. Isso são os sofrimentos da alma. E tem muitas pessoas que através desses sofrimentos estão entrando em depressão e não suportam o processo e acham que a maneira mais fácil de dar fim ou de cessar esse sofrimento é atentando contra a sua própria vida. E essa placa me chamou a atenção porque mesmo em meio às trevas se levantou alguém inconformado com essa situação, porque entende que não é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, e ele agora quer ser luz para essa vida, luz que alumia o caminho e mostra que existe vida em Jesus, independente das circunstâncias, independente das situações. Atentar contra a sua própria vida não é a melhor solução. Existe vida em Jesus. E sabe, alguém que atenta contra a sua própria vida, essa pessoa, ela já perdeu a esperança. Ela já não tem mais motivos para acreditar, para continuar caminhando e para continuar viva. E isso é natural. Nós até conseguimos entender isso. Agora, o que nós não podemos é se conformar com isso. Quem aqui, nessa noite, deseja ser luz na vida de alguém? Glória a Deus por isso. Isso é o que Jesus e Deus espera da minha e da sua vida. Um dia alguém foi luz para a minha vida. E de repente, nessa noite, eu estou sendo luz para a vida de alguém. E lá naquele local de treva, naquele local de morte, se levantou alguém também inconformado com aquilo. E resolveu alumiar o caminho que direciona para Jesus. E dizendo que nele existe vida. E sabe, as nossas expectativas de vida não podem estar direcionadas ao pregador que vem aqui ministrar, aos louvores que vão ser entoados, ao pastor que está sobre uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Aonde está a nossa esperança? O livro de Lamentações, ele não tem um autor descrito, mas algo me chama a atenção em alguém que está lamentando, de repente por uma perda, de repente por umas circunstâncias, ou por algo ruim que aconteceu na sua vida. Lamentações 3, 21, 24, vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me traz
a esperança. E quem atenta contra a sua própria vida já perdeu há muito tempo as esperanças, já perdeu a vontade de viver. E aqui alguém que está se lamentando, ele traz em seu entendimento que mesmo mediante as circunstâncias desfavoráveis, ele tem motivo para ter esperança. E a esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. A minha pergunta para você nessa noite seria: aonde está a tua esperança? Mediante as circunstâncias que você tem vivido, mediante as circunstâncias que você tem enfrentado, mediante ao choro, a perda, as aflições, a tristeza, a sua esperança está aonde? Você ainda tem motivo para acreditar? Você tem motivo para continuar caminhando mais uma milha? Eu gostaria de compartilhar um outro texto com vocês, que é muito forte para mim. Isaías capítulo 53. Isaías 53, a partir do 4. Diz assim: e no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado. O castigo por Deus, pela mão de Deus, ferido, torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, mediante as suas feridas fomos curados. Eu tenho uma outra versão também que diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não precisa tirar sua própria vida porque algo não vai bem. Você não precisa atentar contra a sua própria vida porque as circunstâncias não são favoráveis. Jesus, aqui em Isaías capítulo 53, já pagou um preço por mim e por você. E através desse preço nós já não somos mais aprisionados pelo pecado. Existe vida em Jesus, e Ele é a luz que quer alumiar o seu caminho até a salvação. Passando rápido o horário. Diz assim, eu gostaria de compartilhar ainda mais um texto com vocês. João, capítulo 20, Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Versículo é o 7 e o 8. Vamos ler a partir do versículo 6, para pegarmos um contexto maior. Diz assim: e chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Grave essa parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Sabe, querido, Jesus ele enfrentou a morte física também, mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E algo me chama a atenção aqui no que João está querendo relatar. Aqui
vai falar que no domingo pela manhã foi Maria e viram que o sepulcro estava aberto e Jesus já não estava lá. Então Pedro vai com João desesperadamente correndo para ver, que eles acharam que elas estavam mentindo. E quando chega lá, Jesus não está mais, mas algo nos chama a atenção aqui. Os lençóis que envolviam Jesus e o lenço que cobriu o seu rosto estava à parte, dobrado, cuidadosamente. Existe uma cultura judaica que relata o seguinte: o servo e o seu senhor. É mais ou menos assim. O servo colocava a mesa para o seu senhor. E quando o senhor chegava, ele ficava de longe, observando. Só que havia um sinal entre o servo e o senhor. O senhor se manifestava de tal forma: olha, quando eu acabar, eu embolo o lenço e jogo. Isso significa que eu acabei. Agora, quando eu dobro o lenço, isso significa, ó, não mexe na mesa, porque eu fui, mas eu vou voltar. A morte para Jesus na cruz não foi o fim, foi o início de uma nova trajetória. Por que os discípulos creram se Jesus não estava ali? Se ninguém contou para eles? Porque a cultura dizia que o lenço dobrado significa: o Senhor foi, mas o Senhor voltará. Quem crê nessa palavra, dá um brado de vitória. E de repente para você a morte é o final. Para Jesus não, é o início de uma nova trajetória. E o que Jesus vai falar? Olha, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu voltar, os levarei comigo, para que onde estejais eu, estarás vós também. A cruz não foi o final, foi o início. E aqui Jesus, ele já cumpre a primeira parte do seu propósito estabelecido por Deus. Só que vem a segunda parte. E a segunda parte é voltar para nos buscar. A igreja ataviada e adornada, e subiremos junto com o Cordeiro de Deus. Amém? Então a tua esperança de repente nessa noite está em alguém que te magoou, ou estava. O choro de lamento por alguém que te feriu, e de repente você já está até pensando em desistir. Mas aqui Jesus cumpre um propósito que já estava estabelecido, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. João capítulo 19, versículo 25 ao 27, vai dizer assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Essa é a ministração mais difícil da minha vida, meus irmãos. Sem nenhum aperto no coração eu compartilho isso com vocês. Nós estamos a poucos dias dos Dias das Mães, e de repente eu estou aqui falando com alguém que perdeu a sua mãe. Uma pessoa que caminhava com você todos os dias, e a morte a levou, ou de repente Deus recolheu, e ela já não está mais entre nós. Eu não tive essa oportunidade. Eu não fui criado pela minha mãe.
E eu não fui criado pelo meu pai, mas eu entendi o que Jesus está falando aqui. Jesus aqui está falando que você não precisa de repente de laços sanguíneos para você continuar a sua trajetória, para você entender que você é alguém importante para Ele. O texto que nós lemos inicial, como texto base para essa ministração, ele vai falar que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia eu jamais me esquecerei de você. Não é comum a mãe se esquecer de um filho, não é comum um pai se esquecer de um filho, mas isso pode acontecer, não é verdade? De repente eu estou falando aqui com alguém que foi adotado. De repente eu estou falando aqui com alguém que não conheceu os seus pais, que não experimentou o amor ágape de uma mãe com um filho. E sabe, eu vejo o carinho da minha esposa com meu filho e aquilo me enche de alegria. Não porque ela não me ama, mas porque eu vejo o cuidado dela na vida dele. E eu fico imaginando mais um dia das mães. De repente eu estou falando com você que perdeu a sua mãe, mas isso não é motivo para você parar. Jesus, Ele não nos deixou órfãos. De repente tem uma mãe aqui que perdeu até mesmo o seu próprio filho, mas Jesus, Ele tem esse cuidado. Por que Jesus está falando, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho? Porque Jesus está mostrando para a sua mãe e para o discípulo que ele está indo, mas que ele não vai ficar sozinho. E sabe, de repente você não tem mãe carnal, com laços de sangue aqui, mas você tem mães espirituais aqui. De repente você não tem pai, mas você tem pais espirituais aqui. De repente você não tem um irmão que você sempre sonhou ter, mas eu estou aqui disposto a ser seu irmão. E de repente eu estou falando com uma mãe que perdeu seu filho. Quem quer ser a minha mãe aqui nessa noite? Quem quer ser o meu pai aqui nessa noite? E sabe, essas circunstâncias do pecado, elas ferem, magoam, faz a gente chorar, mas ainda assim, Jesus não parou o propósito que Ele tinha na vida dele. Não é porque Ele não quis, é porque Ele sabia que era para alcançar a mim e a você. E sabe, todos nós somos criaturas, mas a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, isso nos dá o direito de sermos chamados filhos, amados. Você não é obra do acaso. De repente alguém queimou uma etapa e falou que você foi um erro. Você não é um erro. Você é alguém que Deus tem um propósito para a sua vida. Você é alguém importante para iluminar o caminho de outra pessoa. Você é alguém importante para essa geração. Através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Você é alguém que teve a sua vida transformada e será capaz de transformar a vida de outras pessoas, de multidões. Você não depende das circunstâncias favoráveis para continuar caminhando. O que te fez parar? A perda, o sofrimento, a tristeza. Jesus passou por tudo isso e não foi como Deus, foi como homem, assim como eu e assim como alguns que estão aqui, e tem mulheres de Deus também. Você consegue entender isso? Então Deus, Ele tem um propósito na minha
e na sua vida. E esse propósito, ele não está condicionado a coisas materiais. Ainda que seja possível a bênção e a misericórdia do Senhor te alcançar e você conseguir comprar um carro novo, uma casa confortável para você, para sua família, isso não é propósito, isso é bênção, é misericórdia, é fruto do seu trabalho através da vontade permissiva de Deus. Augusto Cury vai falar que sonhos sem disciplinas produz pessoas frustradas. De repente você tem um sonho, mas você está batalhando por esse sonho, você está correndo atrás desse objetivo, porque não adianta o sonho ficar apenas na mente, ele precisa ser colocado no papel para que seja colocado em prática. Não adianta você ver alguém conquistar, alguém avançar e você ter o desejo daquilo e não correr atrás. Deus está te dando força. Hoje nós fomos visitar uma senhora no lar e aquela senhora comoveu muito o meu coração, porque ela não se levanta, ela estava deitada, e o pastor Nivaldo fez uma pergunta para ela: se Deus te desse a oportunidade de você levantar dessa cama, o que você faria? Ela respondeu que estaria aqui na casa do Senhor. Tem pessoas querendo alcançar coisas simples, que ao meu e ao seu olhar é coisas irrelevantes, é coisas que não têm valor. Querido, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Eu tenho um tempinho ainda, mas eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para me acompanhar aqui nesse final. Amém? Então, o propósito de Deus vai muito além de coisas materiais. São coisas eternas para minha e para a sua vida. À medida que o Ministério de Louvor vai tomando o seu lugar aqui, eu vou compartilhar ainda mais um texto com vocês. E eu gostaria que a gente terminasse esse final de pé. Amém? Se possível. Seja a luz na vida dessa pessoa que está do seu lado. Fala para ela: Deus não se esqueceu de você. Seja a luz que alumia o caminho. Mostre para ela que existe vida em Jesus. Amém? Vamos lá? Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Coração eu entreguei. Aleluia, Senhor. A ti. Muito obrigado, Senhor. Glorifico o teu nome aqui. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus,
és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Está escrito assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já a primeira coisas são passadas. E os que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a primeira parte do propósito Jesus já cumpriu. E Ele nos fez uma promessa, que Ele voltaria para nos buscar. A minha pergunta para você nessa noite é: você vai querer ficar ou você vai querer subir? Aqui Jesus ele nos dá uma nova oportunidade através da adoção, de sermos chamados filhos de Deus. Mas alguém só se torna filho mediante ao aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele vai muito além disso. Você precisa se batizar, reconhecer, testemunhar diante de Deus e diante dos homens que Ele é suficiente para você. De repente você chegou aqui e não teve mãe, não teve pai. De repente você é alguém que foi fruto, na tua mente você acredita que foi fruto do acaso, mas não foi. Você é alguém que Deus tem um propósito para a tua vida. Eu gostaria nessa noite de orar pela tua vida. Você que perdeu de repente um filho, ou de repente você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, vem aqui na frente. Eu gostaria de estar orando por você. De repente essa palavra foi de encontro ao seu coração. Eu não sei quais circunstâncias você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Deus ele quer secar dos seus olhos toda a lágrima, e Ele quer te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Aí de repente agora você gerei uma dúvida no seu coração: Rodrigo, eu era filho, mas eu me afastei, eu caminhei por caminhos que desagradaram ao Senhor. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo não deixou de ser filho porque ele foi embora. Ele continuou sendo filho. Quem tem filho aqui sabe, o seu filho pode fazer o que for, mas ele não deixará de ser o seu filho. Então aqui eu vou fazer um convite.
Você quer retornar para o seu lar como criatura, ou você quer retornar para o lar como filho amado? Você não deixou de ser filho. Vem aqui na frente, nós gostaríamos de estar orando pela sua vida. Eu não sei quais são as suas circunstâncias, quais são as suas necessidades, mas o convite está aberto para você. Eu não posso me estender muito. A palavra, ela já foi ministrada. Se tem alguém aqui que essa palavra foi de encontro ao seu coração e deseja aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, vem aqui na frente. De repente você caminhou um tempo lá fora e agora você já não tem mais vergonha, você já está com vergonha de voltar. Não faça isso, não perca essa oportunidade. O filho queria retornar para a casa do pai como servo, mas o pai mostrou para ele que não é porque ele errou que ele deixou de ser filho. Ele deu novas sandálias e colocou o anel de volta de filho. De repente aqui tem alguém, já está se aproximando o Dia das Mães, que não teve a oportunidade de experimentar esse relacionamento, esse amor ágape entre um filho e uma mãe. De repente você foi abandonado pelo seu pai, de repente por algumas circunstâncias da vida. Deus não está preocupado com isso, Ele quer ser o seu pai. E tem pessoas aqui também que estão dispostas a ser a tua mãe. Aqui também tem pessoas que estão dispostas a ser os seus irmãos. Vem aqui na frente, queremos orar pela tua vida. Onde está o primeiro filho? Onde está o primeiro corajoso? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. O convite foi lançado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, e que Deus tenha misericórdia e te dê, se você não teve coragem de vir aqui hoje, uma próxima oportunidade ainda. Eu louvo a Deus por cada família aqui representada, por cada vida aqui representada. E eu gostaria de fechar com o seguinte: Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Mas para algo ser reconstruído na minha e na sua vida, precisa de ter alguém que assuma a responsabilidade. Precisa ter alguém que esteja disposto a reconstruir. Mesmo em meio aos entulhos, é possível reconstruir. Eu não sei qual área da tua vida que você precisa reconstruir algo, que você precisa estabelecer algo, mas que você seja corajoso, que você seja essa pessoa que assuma essa responsabilidade de não se suicidar, de não tirar a sua vida, mas de reconstruir e enxergar que, independente das circunstâncias, existe vida em Jesus, e que vocês possam continuar sendo a luz que alumia a vida e o caminho de outras pessoas. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.